A paz do Senhor Jesus Cristo para os amados irmãos. A palavra de Deus, ela nos diz no livro do Êxodo, capítulo de número 32, versículo 1, nos diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu quero chamar a atenção dos amados irmãos para esta palavra, que dizer para os amados irmãos que bezerro de ouro é tudo o que nós fabricamos fora da vontade de Deus. É tudo que é contrário à vontade de Deus. Isto é, quando nós nos afastamos de Deus, e muitas das vezes pensamos que estamos na presença de Deus, mas na verdade estamos afastados de Deus, mesmo estando na casa de Deus, nós nos tornamos cegos, nós nos tornamos mudo e nós nos tornamos sem entendimento. Daí vai a frase, que o adorador se torna igual ao objeto de adoração, ou seja, cego, mudo e sem entendimento. E isso acontece por quê? Porque é quando nós perdemos a direção do reino de Deus, e então aí é que nós temos que decidir o que vamos fazer com os nossos bezerros. Se os guardamos para ocasiões oportunas, ou se os destruímos e lançamos esses bezerros no mar do esquecimento. Por quê? Porque bezerros nem sempre eles são apalpáveis, né? Os bezerros normalmente eles não são apalpáveis não, tá? Muitas das vezes eles são invisíveis, tá? Esses bezerros muitas das vezes que aparecem em nossas vidas são bezerros invisíveis que nos impedem, tá? De termos um relacionamento íntimo, sincero com Deus. E com isso nós nos tornamos desobedientes ao Evangelho do Senhor. Moisés, ele estava no monte Sinai, e ali ele estava conversando com Deus. Porém, Deus estava dando a direção a Moisés, porque Moisés subiu ao monte para buscar a direção para instruir o povo. Ou seja, ele estava sem tempo de construir os bezerros. Enquanto Arão está no arraial, construindo os bezerros, dando ouvido ao povo. Olha o perigo, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, você que me ouve neste momento. Olha o perigo da responsabilidade do povo de Deus. É muito importante nós sabermos a quem estamos dando ouvido. Sim, tá? Nós temos que ter essa importância e a certeza de quem ou a quem estamos dando os ouvidos. Por quê? Porque muitas das vezes tem pessoas que ela está ao nosso lado, mas ela acaba nos dando uma orientação que aquela orientação ela vai nos prejudicar. Aquela orientação ela vai nos trazer problema no futuro. Moisés recebe uma ordem de Deus para subir ao monte, está lá no Êxodo 24:12. A Bíblia fala que Deus pega Moisés, manda ele subir ao monte, se santificar, subir ao monte, porque Deus ali ia falar com ele, ia dar as tábuas da lei para Moisés, para que quando ele descesse, instruir o povo no caminho da verdade, no caminho da santidade, no caminho da restauração, no caminho da libertação, para que eles pudessem alcançar a terra de Canaã. E é exatamente isso que Moisés faz. Ele sobe ao monte para buscar a direção de Deus, para buscar as revelações de Deus através das Escrituras. E agora ele deixa quem? Deixa Arão, o seu irmão, no arraial para tomar conta do povo. Ou seja, para substituí-lo enquanto ele está no monte buscando a intimidade com Deus para levar o povo à salvação. E o povo chega para Arão e diz: olha, constrói para nós aí um bezerro, porque nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Ou seja, Moisés já está há muito tempo para cima do monte, até agora nós temos sinal de Moisés. Tá? Hoje já é o 41º dia, ou melhor, é o 40º dia, e Moisés até agora não apareceu. Então faz para nós aí um bezerro de ouro,
E Arão agora dá ouvido, tá? Arão dá ouvido ao povo. Olha o perigo de nós darmos ouvido às pessoas erradas. As pessoas que estão com visão errada do reino de Deus, automaticamente ela vai nos conduzir ao erro. O povo estava já obstinado. Arão havia perdido totalmente a visão, porque ele concorda com o povo. Quando ele concorda em ouvir o povo, é automaticamente visível que ele perdeu a visão. Segundo, perde a direção. E nós não podemos, de maneira nenhuma, perder a direção de Deus. Nós não podemos, de maneira nenhuma, perder a visão do reino de Deus. Porque essa passagem, ela nos mostra o quanto nós estamos sem intimidade com Deus. Começamos a fabricar os nossos bezerros e, consequentemente, levaremos as pessoas ao erro. Arão era para repreender e impedi-los de tal ato, mas não fez. Pelo contrário, concordou em fazer o bezerro. E aí é que vem os problemas. Quando ele começa agora a construir o bezerro, automaticamente o povo de Israel fica desenfreado, perde a noção, perde a obediência, perde a fé, perde o foco no reino, perde o foco na salvação, abre mão dos princípios básicos que o Evangelho nos pede para cumprir. E aí nós vamos observar que eles não tinham uma intimidade com Deus. E com essa atitude, eles aprenderam com a mais dura forma de que não precisavam daquele bezerro. Eles tiveram que aprender com a mais dura forma de que eles não precisavam daquele bezerro, embora eles tivessem pedido a Arão para fazer o bezerro. Mas eles não precisavam, porque eles tinham o Deus Todo-Poderoso que podia suprir todas as suas necessidades e ensinar todos os caminhos que eles precisavam e iriam precisar para então chegar na terra de Canaã. E aí é que nós temos que ter um pouco de cuidado, porque até ainda hoje, esses mesmos bezerros ainda temem aparecer em nossas vidas, tentando nos alcançar. Sim, com certeza. Esses bezerros ainda continuam tentando nos alcançar. Só que nós não podemos de maneira nenhuma ir ao encontro do bezerro, de maneira nenhuma. Tá? Porque muitas das vezes, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, nós estamos na casa de Deus, nos tornamos cristãos, outros nascem no berço evangélico, mas têm os seus bezerros escondidos nos seus baús, guardados ali, para usá-los em algum tempo da sua vida, em algum tempo da ocasião em que lhe é propício usar os seus bezerros. E isso aconteceu muito no passado e acontece no presente. Provavelmente, enquanto Cristo não vier buscar a amada igreja, vai acontecer ainda no futuro. Vou dar um exemplo fácil da Bíblia. Tá? Ló é um personagem bíblico que criou bezerros. Sim, com certeza. Tá? Por quê? Porque quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, Ló foi socorrido através da misericórdia de Deus. Tá? E os anjos lhe disseram para ele: escapa-te, salvando a sua vida. Tem tradução que diz: escapa-te por tua vida. Está lá em Gênesis 19:17. Porém, imediatamente, o que Ló fez? Ló, ele tira os seus bezerros para fora. Como assim que Ló tira os seus bezerros para fora? Quando ele diz: não, para o monte não. Se eu for para o monte, eu morrerei. Olha que os anjos tinham ordenado para ele: só escapa-te por tua vida, na tradução de vocês, tá? Escapa aí por tua vida, vai para o monte. Vai para o monte, porque nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Mas Ló agora puxa seus bezerros para fora e diz: não, para o monte não. Porque se eu for para o monte, eu vou morrer. Ou seja, Ló não estava entendendo nada, mas nada mesmo a respeito do monte. Tá? E o povo de Israel estava realmente nesse contexto. Tá? Porque eles estavam diante de Deus. Embora estavam ali na presença de Deus, mas estavam
distante de Deus. E eles não entenderam o propósito do monte ao qual Moisés estava para receber a palavra de Deus, para receber a revelação de Deus. Ló, a mesma coisa. Os anjos mandam ele subir ao monte, para ele correr, para se esconder no monte, porque ali Sodoma e Gomorra ia ser subvertida. Mas ele não entendeu qual era o propósito que os anjos estavam mandando ir para o monte. E muitas das vezes, meu querido, minha querida, você que me ouve, Deus nos manda subir ao monte para ter intimidade com Ele. Deus nos manda para o monte para nos santificarmos, para poder nós buscarmos a revelação, para que nós possamos buscar uma intimidade com Deus, para que nós possamos viver um propósito para com Deus. E muitas das vezes nós não vamos. Por quê? Porque achamos que não é necessário nos aprofundarmos a conhecer Deus. Não é necessário nós nos aprofundarmos nas Escrituras para saber quais são os propósitos que Deus tem preparado para nossas vidas. Só que a minha Bíblia, ela diz no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 3, e diz claramente: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, Deus, Ele gosta de uma intimidade, Deus gosta de relacionamento. E o monte é um dos propósitos de Deus. Sim, o monte é um dos propósitos de Deus para quê? Para que nós possamos nos santificar e termos uma intimidade com Deus, para que nós possamos realmente poder sentar ao lado de Deus, conversar com Deus e receber as instruções que Deus tem para nós através da sua palavra. E Ló agora vai para onde? Ló vai para a cidade de Zoar. Ele vai para a cidade de Zoar. E quando ele chega lá, os bezerros começam a construir. Apesar que ele já começou a construir os seus bezerros na saída de Sodoma e de Gomorra. Mas agora os bezerros agora são totalmente formados lá em Zoar. Por quê? Porque quando Ló percebe que a sua escolha estava errada, ou seja, quando ele resolve ir para Zoar, mas ele vê que em Zoar não era a realidade dele e que não era ali o seu lugar, ele agora resolve ir para onde Deus havia lhe ordenado. Mas aí já era tarde demais, meu querido, minha querida. Aí já era tarde demais. Por quê? Porque foi em Zoar que as suas filhas estavam fabricando os seus bezerros. Mas por que as suas filhas estavam fabricando os seus bezerros em Zoar? Porque na terra de Sodoma e de Gomorra, Ló, ele começou a se adaptar, entendeu? Àquela cidade. Mas antes de Ló começar a se adaptar dentro da cidade de Sodoma e de Gomorra, e antes que os anjos mandassem ele subir aos montes, e antes dele puxar os seus bezerrinhos para fora quando recebe a ordenança de subir ao monte, tá? Dos anjos, o que acontece? Há um problema muito sério com Ló, os seus pastores, no caso, e os pastores de Abraão. E eles começam a contender. Eles começam ali a contenda. E Abraão chega para Ló e diz assim: por que os teus pastores estão contendendo aí com os meus pastores? Olha, nós somos irmãos. Ou seja, nós somos parentes. Tá? Você é meu sobrinho, eu sou seu tio. Mas nós somos parentes. E como parente não podemos de maneira nenhuma entrar em atrito. De maneira nenhuma podemos brigar. De maneira nenhuma podemos entrar em confusão. Não. Por quê? Porque Deus não se agrada disso. Mas eu tenho uma proposta para você, Ló. E Ló pergunta: qual é a proposta? Olha bem, está aí toda a campina aí, ó, na nossa frente. A terra de Canaã está aí na nossa frente. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Mas se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. E a Bíblia diz que Ló faz o quê? Ele levanta os olhos em direção a Sodoma. Ou seja, ele levanta a cabeça, olha em direção a Sodoma e vê as campinas verdejantes em direção a Sodoma. E começa agora a estender as suas tendas até a entrada da cidade de Sodoma. E é justamente aí que Ló agora, com as suas filhas, começa a se adaptar, tá, aos costumes de Sodoma e de Gomorra. Muito cuidado porque é um perigo o crente querer se acostumar com a cidade de Sodoma, com a cidade de Gomorra. Muito cuidado,
Porque tem muitos de nós que estamos na casa de Deus, mas estamos ainda vinculados a Sodoma e a Gomorra. Estamos vinculados ainda aos costumes deste mundo, para você entender melhor ainda. Ainda tem muitos que estão na casa de Deus, mas ainda não largou os seus bezerros que outrora trouxe do mundo, dos seus costumes, das suas tradições. E esse bezerro vai te levar a um problema muito sério no futuro. Ló não tinha necessidade disso, mas ele escolheu ir em direção a Sodoma. Começou agora a viver como o povo de Sodoma, embora a misericórdia de Deus ainda alcançou através da oração, da intercessão de Abraão, porque Abraão começa agora a interceder para o Ló quando ele ouve que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. E quando ele sabe que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão corre e para os pés de Deus e começa a interceder pelo seu sobrinho. Olha a importância da intercessão. Olha a importância da oração. Olha a importância de termos intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, quando nós nos propomos em nossos corações de ser homens e mulheres de oração, Deus do céu, ele vai abrir os seus ouvidos e vai ouvir a oração e vai bradar com vitória pelo poder do nome santo de Cristo. Mas Ló, quando ele vai para Zoar, ele leva todas as tradições de Sodoma e de Gomorra. As suas filhas começam agora o quê? A fabricar os seus bezerros. E como que ela começa agora a fabricar os seus bezerros? Agora o que elas fazem? Elas embebedam o seu pai e engravidam dele. Uma triste história para esta família. As duas filhas engravidaram do mesmo pai. E agora o que acontece? Ló passa a ser pai e avô ao mesmo tempo. Olha só, pai e avô ao mesmo tempo. Uma história muito triste dessa família. Vou dar um exemplo também, Sara. Sara também construiu seus bezerros. E por que Sara construiu seus bezerros? Porque a falta de fé, ela sempre dá lugar a bezerros. Sim, a falta de fé, ela sempre dá lugar a bezerros. E foi assim com Sara. Não foi diferente não. Porque Sara e Abraão receberam a promessa do nascimento de Isaac. Embora eles estavam com a idade avançada, mas Deus disse para eles que eles iriam gerar um filho. E que colocaria o nome do seu filho de Isaac. Mas a falta de fé fez com que Sara viesse cansar. E quando ela se cansa, ela fica cansada de esperar a promessa do filho. E agora ela não hesita e diz para Abraão: toma a minha serva, e porventura terei filhos dela. Está lá em Gênesis capítulo 16, versículo de número 2. Olha que coisa interessante. Ela agora toma a minha serva, ou seja, toma Agar, a minha serva, e agora deita-te com ela, porque, olha só, eu quero que ela tenha filhos para mim. Ou seja, eu terei filhos dela. A impaciência, irmãos, ela nos torna a nos levar e nós acabamos dando lugar à falta de fé. Por quê? Porque aí nós começamos a construir os nossos bezerros. Agora, por outro lado, nós observamos aqui na palavra que Abraão era para ter repreendido Sara. E ele não repreende. Pelo contrário, o texto diz que ele dá ouvido à sua esposa. Como é ruim e perigoso a gente darmos ouvido a pessoas que estão fora da visão de Deus. Não havia uma promessa para Deus? De Deus para eles? Havia. Havia uma grande promessa da parte de Deus para eles. Mas a falta de fé
fez com que Sara viesse criar os seus bezerros. E Abraão agora compartilha com ela nessa fabricação de bezerros. E eu aprendo aqui que quantas famílias estão nesse mesmo estado neste momento. Quantas famílias estão, quantos lares já receberam promessas de Deus, mas acharam porque Deus tem o seu modo peculiar de trabalhar e acham que Deus tem que fazer as coisas no momento que eles querem, na hora que eles querem, e não querem esperar o agir de Deus. E aí entra a falta de fé. E aí quando entra a falta de fé, aí começa a criação de bezerros. Sara cansou de esperar. E olha que não foi pouco tempo, tá? Com bastante tempo. Tá? E Sara cansou de esperar pelo filho que não chegar. Tá? E aí é que nós temos que ter esse cuidado, para que nós não venhamos tropeçar pela palavra de Deus. Por quê? Porque a impaciência, ela nos leva a fabricar bezerros. E o povo de Israel não suportaram esperar Moisés descer do monte. Sim. Olha bem, tá? A impaciência, vou repetir isso, nos leva a fabricar bezerro. O povo de Israel não suportaram esperar Moisés descer do monte. Por quê? Porque o silêncio os perturbou. E eles acharam que Deus havia se esquecido deles. Eles acharam que Deus os tinha abandonado ali naquele deserto. Muitas das vezes nós passamos por situações adversas em nossas vidas e chegamos até muitas das vezes a perguntar para nós mesmos: aonde está Deus? Cadê Deus que não nos ouve? Cadê Deus que não nos responde? Cadê Deus que não se levanta e nos dá uma resposta dentro da necessidade que eu estou precisando? Só que o povo de Israel e muitos de nós, e assim como Abraão e Sara, que aconteceu na sua vida, esqueceu de recorrer a Isaías 49:15, quando diz o texto: pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse do seu filho, eu, Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Olha que palavra, olha que promessa. Isso é uma grande promessa. E Sara estava debaixo dessa promessa, ou seja, Deus não havia esquecido dela e nem tinha esquecido de Abraão, como também não havia esquecido do povo que estava ao pé do Monte Sinai. Mas a impaciência levaram eles a fabricar bezerros. Nós temos que ter cuidado para que através da nossa impaciência nós não venhamos criar bezerros que possam nos trazer problemas lá na frente. E através dessa atitude de Abraão e Sara, ou Sara e Abraão, gerou-se agora Ismael. Tá? E Ismael, ao estar com seus 14 anos, a Bíblia agora nos relata que Isaac já nasceu. E Ismael está com 14 anos. E a mesma Sara, sim, essa mesma Sara, que disse para Abraão deitar com a sua serva Agar, é a mesma Sara agora que diz para Abraão lançar fora, ou seja, expulsar de casa, mandar embora de casa Agar com seu filho, porque eles dois não herdariam a sua herança juntamente com Isaac. Olha os bezerros aí, ó. Olha o problema agora. Olha Abraão agora pagando um preço. Olha Abraão pagando agora um preço pela sua criação de bezerros, quando deu ouvido a Sara, tá? Ao se deitar com Agar. Olha aí. Olha o problema. E agora nós podemos olhar para o Oriente e nós vamos ver Israel, que hoje está ligado aos árabes. Desculpa, Ismael, que está ligado aos árabes, e o povo de Israel que está lá. A briga que eles são lá. Olha os anos de briga que eles têm até hoje. Imagina.
Então cuidado, meu querido, cuidado, minha querida, que a impaciência ela vai te levar a fabricar bezerros que mais tarde pode trazer problemas futuros dificilmente de ser resolvido, tá? E aí nós temos que entrar na presença de Deus e procurar, buscar a intimidade com Deus. Por quê? Porque eu vou dar mais um exemplozinho para vocês, através da palavra de Deus, para quem tem realmente interesse de não fabricar bezerros, para quem tem interesse realmente de ter uma intimidade e um relacionamento sério com Deus. Isso é para quem quer ter intimidade e ter um relacionamento sério com Deus, porque nós precisamos de ter sempre um relacionamento com Deus. Vamos dar uma olhada na palavra de Deus. Você que está com sua Bíblia, se puder abrir sua Bíblia aí, você abre. Se você não puder e não quiser abrir sua Bíblia, ouça a palavra de Deus que diz para nós, no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 16, fala: a vida pelo Espírito, ou seja, aquele que decide viver em Espírito, andar em Espírito, ou seja, aquele que decide viver e andar com intimidade com Deus, aquele que decide viver para Deus, aquele que decide deixar Deus ser dono da sua vida, aquele que decide deixar ser envolvido por Deus. Olha o versículo de número 16, diz: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. O texto já é claro: andais em Espírito, e não satisfareis a vontade da carne, a concupiscência, a vontade. Olha só o que nós temos que fazer. Nós temos que procurar andar com Deus, ter intimidade com Deus, viver para Deus, para que nós não venhamos fazer a vontade da nossa carne, nós não venhamos fazer aquilo que a nossa vontade está pedindo para fazer, para que nós não venhamos criar bezerros nas nossas vidas, que vai nos trazer problemas seríssimos e pode até nos tirar o direito, o privilégio da salvação redentora de Jesus Cristo através da cruz do Calvário. E o versículo 17 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais aquilo que quereis. Olha só, a nossa carne quer pecar, a nossa carne quer se satisfazer, a nossa carne quer fazer tudo o que o mundo quer, tudo o que o mundo nos ordena, tudo o que o mundo nos oferece. Mas o apóstolo Paulo, em sua carta, ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei a ser dominado por nenhuma delas. Olha que coisa. O mundo está aí. O mundo está aí, com as portas abertas. E tem pessoas que dizem que o mundo não tem nada para oferecer. Engano. Engano de quem pensa desse jeito. O mundo está aí, com seus pratos, com seus manjares. Porque tem muita coisa no mundo. Muita coisa mesmo. E tem muita coisa boa no mundo para se aproveitar. Mas edificam? Traz proveito? Vai trazer algum benefício espiritual? Se não vai, meu amado, sai fora disso em nome de Jesus Cristo. Como os mineiros falam, arranca a mão disso, joga fora, pelo poder do nome santo de Jesus Cristo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, porque a nossa carne quer pecar, a nossa carne quer viver segundo a carne, segundo o curso deste mundo. Mas o Espírito quer fazer as coisas que vêm de Deus, as coisas que vêm do alto. Por isso que eles se opõem um ao outro.
para que nós não venhamos fazer o que querer. Porque quando eu sou controlado pelo Espírito Santo de Deus, quando eu sou dominado pelo Espírito de Deus e digo que Deus é o dono da minha vida, eu não posso satisfazer a vontade da minha carne. Versículo de número 18 diz: Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo do quê? Da lei. Ou seja, se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, se eu sou controlado por Deus, e se eu deixo Deus verdadeiramente trabalhar na minha vida, jamais eu vou estar debaixo de jugo. Jamais eu vou estar formando bezerro de ouro na minha vida. E o versículo 19 fala, aí nós vamos conhecer agora, olha quantos bezerros aparecem aí quando nós desejamos fazer as obras da carne ou a concupiscência da carne. Olha o versículo de número 19 diz: Pois as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Olha só os bezerrinhos aí começando a aparecer. Olha os bezerrinhos aí. Vou repetir esse versículo que nos diz, o 19, que as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, bezerro, impureza, bezerro, lascívia, bezerro. Agora o 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, peleja, dissensões e facções. Olha quantos bezerros aparecem nesse texto aqui, quando nós decidimos fabricar esses bezerros, quando nós nos distanciamos de Deus e deixamos nossa carne florir e deixamos de ter intimidade com Deus. Olha quantos bezerros começam a aparecer. E o versículo de número 21 diz: inveja, bebedices, orgia e coisa semelhante a esta, acerca das quais eu vos declaro, e como já vos disse antes, e preveni que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meu amado, minha amada, olha que palavra que o Senhor nos dá. Ele diz que quem comete essas coisas não herdarão o reino dos céus. Não sou eu que estou afirmando, não sou eu que estou dizendo. Isso aqui não é palavras minhas. Isso aqui são palavras ditas por Deus. Isso é a palavra que está escrita nas Santas Escrituras. É Deus que deixou essa palavra. Quem comete tais coisas não herdarão o reino do céu. E quem anda construindo seus bezerros ocultamente está sujeito a perder a sua salvação. Ainda é tempo, meu querido. Ainda é tempo, minha querida. Ainda é tempo, meu irmão. Ainda é tempo, minha irmã, de largar esses bezerros aí. Ainda é tempo de largar esses bezerros, as raposinhas que estão escondidas pelos cantos da sua vida, lá no seu baúzinho lá. Tira isso para fora. Joga isso no lixo. Clama o sangue de Jesus Cristo. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Peça a Deus para fazer uma transformação na sua vida. Peça a Deus para mudar a história da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, da sua parentela. Peça a Deus para fazer uma mudança radical. Peça a Deus verdadeiramente para fazer morada na vida de vocês, para que Deus possa operar um grande milagre na vida de vocês, trazer a salvação de volta, pelo qual você, por outrora, você pode ter perdido, ou sem saber está perdendo. Nós temos que aprender a rejeitar os bezerros que aparecem em nossas vidas. Agora, olha só para quem quer viver para Deus, para quem quer rejeitar os bezerros. Olha bem as pessoas que querem rejeitar os bezerros e viver para Deus. O versículo 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, ou seja, não há jugo contra essas coisas. Isso é para quem quer viver debaixo da graça de Deus, para quem quer viver debaixo da comunhão, da santificação com Deus. Ele prefere fazer as obras do Espírito. Por quê? Porque essa pessoa tem intimidade com Deus, tem propósito com Deus. Por quê? Porque quando eu tenho intimidade e propósito com Deus, eu faço de Deus o modelo de vida para a minha vida.
E o versículo de número 24 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Ou seja, quando eu decido viver para Deus, quando eu decido realmente decido e digo que Cristo é o Deus da minha vida, é o dono da minha vida, automaticamente eu vou crucificar, olha só, as minhas paixões, a minha carne, juntamente com o quê? Com as minhas concupiscências, minhas vontades. Eu vou crucificar elas. E vou crucificar como? Através da minha santificação para com Deus, através do jejum, através da oração, através da busca incessante pelo reino, para que Deus possa realmente trabalhar e se agradar de mim. O versículo 25 diz: e se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se eu tenho intimidade com Deus, eu tenho agora que viver em intimidade com Deus. Eu tenho que viver com intimidade com Deus. Eu tenho que buscar as coisas através de uma intimidade e convivência com Deus. Porque o versículo 26 diz: mas nós não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Olha que coisa interessante. Olha que palavra, gente. Olha que palavra que Deus nos dá. Então nós temos que ter cuidado. Através dessa palavra que você está ouvindo aqui neste momento, glórias a Deus. Você que está ouvindo esse áudio, essa mensagem, pare para meditar, pare e pense e ver como que está sendo a sua vida diante de Deus. Veja como que está sendo a sua vida na casa de Deus. Porque, meu amado, uma coisa é estar na casa de Deus. Outra coisa é estar na presença de Deus. Outra coisa é ter a presença de Deus. E nós temos que ter as três coisas. Estar na casa de Deus, ter a presença de Deus. Olha só, estar na casa de Deus, ter a presença de Deus e andar na presença de Deus. Certa feita, Deus, quando olhou para Abraão e disse para ele claramente que viu que ele estava errando, Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. Anda, Abraão, na minha presença e ser perfeito. Ou seja, Deus está falando para Abraão: Abraão, olha só, eu tenho as promessas para você aí, meu filho. Até quando você vai continuar construindo bezerro? Até quando? Você quer ver minhas promessas se cumprindo na sua vida? Então anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, anda direito na minha presença. Anda direito na minha presença. Anda na minha presença direito, Abraão. Porque o livro de Salmos, de número 119, o verso de número 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua o quê? Palavra, e luz para os meus caminhos. Olha só que coisa. Irmãos, quer vencer os bezerros? Corre para a palavra. Quer vencer os bezerros que muitas das vezes quer se aflorar? Corre para a palavra. Porque é na palavra que você vai rejeitar os bezerros. Jesus, certa feita, lá em João, capítulo 8, 32, ele diz: então conhecereis a verdade, porque a verdade vos libertará. Olha que coisa. Então conhecereis a verdade. E não tem outro caminho para conhecer a verdade que não seja o caminho de Deus. Não tem outro caminho para conhecer a verdade que não seja através da palavra de Deus. Porque só se conhece a verdade quando se tem intimidade com Deus. Só se conhece a verdade quando anda com Deus. É isso mesmo. Está quietinho, não sai nenhum glória, né? Não sai nenhum aleluia. Mas é isso mesmo. Porque nós temos que aprender a rejeitar o bezerro construído. E nós vamos olhar isso aonde? Em Mateus capítulo 4, versículos de número 3 e 4. A Bíblia vai nos falar claramente. E nós vamos ver qual era o propósito do bezerro. Sim, nós vamos ver ali qual era o propósito daquele bezerro. Sim. Por quê? Porque ali em Mateus
4, nós vamos encontrar o próprio bezerro em pessoa, tentando fazer Jesus criar bezerros. Sim, claro, nós vamos ver ali em Mateus 4, o próprio bezerro em pessoa, tentando fazer Jesus criar bezerro. Isso aconteceu quando ele disse para Jesus, porque Jesus, a Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, olha só ali, ó, jejuando, tá? E Jesus, ao sentir fome, ele agora é tentado. E agora levanta agora o bezerro agora e chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, diz essas pedras que se transformam em pães. Olha só, olha que coisa. Olha o próprio bezerro em pessoa tentando fazer Jesus criar bezerro, ou seja, tentando tirar Jesus do foco, tá? Tentando tirar Jesus do seu caminho, tá? Para onde que ele tinha que ir, tentando tirar Jesus do seu propósito. E essa é a intenção. E essa é a intenção dos bezerros, é nos tirar do propósito que Deus tem para nós. É nos tirar dos propósitos que Deus preparou para nós. E então ele diz: se tu és o Filho de Deus, diz essas pedras que se transformem em pães. Está lá em versículo 3, versículo 4 de Mateus. Mateus 4. Agora Jesus, ele poderia muito bem dizer assim: é verdade, eu estou com fome. Há 40 dias e 40 noites que eu não como nada. Meu corpo está alucinado, está gritando por comida. Eu vou fazer aí essas pedras, eu vou transformar essas pedras aí em pães porque eu estou com fome. Mas Jesus não. Jesus olhando diz para ele: pois muito bem, eu poderia até fazer isso aí que você está pedindo aí. Eu poderia até construir aqui um bezerrinho aqui para te agradar. Mas eu tenho uma resposta aí para você que talvez você não vá se agradar da resposta que eu vou te dar. E Jesus responde: mas não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, maravilha! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Rapaz, olha como é que você vence os bezerros. Olha como é que se rejeita. Olha só, os manjares. Olha como é que se rejeita os bezerros que se aparecem em nossas vidas. Jesus chega para ele e diz: ó, mas não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus poderia muito bem aceitar essa condição, irmão. Porque ficar 40 dias e 40 noites sem comer, ó, meu, é uma verdadeira prova. Eu digo isso, meu amado, com tristeza, porque na minha juventude eu soube muito bem o que é ficar com fome. Tá? Não fome através de jejum, não, nada disso. É porque eu passei muita fome. Passava meses sem comer. Às vezes eu comia quando tinha para alguma coisa para comer na minha casa. Isso eu era criança. Era 2 vezes no mês quando tinha, meu amado. Quando não tinha mais, era aquela fome, a fome extrema. E eu sei muito bem o que é isso que Jesus passou aqui. 40 dias e 40 noites sem botar um fio de comida na sua boca. Mas pelo contrário, tá? Jesus rejeitou o bezerro, que por sinal ele estava falando com o próprio bezerro. Sim, Jesus estava falando com o próprio bezerro, o objeto de culto. E muitos estão cultuando ele aí sem saber. Outros cultuam sabendo. E muitos estão cultuando sem saber. Mas Jesus sabia que ele tinha que esperar um pouco mais, embora o seu corpo estivesse pedindo comida. Mas Jesus, olhando para a palavra e sabendo que ele tinha que cumprir tudo o que estava escrito a seu respeito, tá? Diante das escrituras, ele recorre aonde? A Deuteronômio, capítulo de número 3, capítulo 8, versículo 3. Tá? Jesus, ele recorre a Deuteronômio, capítulo de número 3, no versículo, ou melhor, Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 3. Tá? Jesus recorre a ele quando Jesus diz: está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra
que sai da boca de Deus. Porque Deuteronômio, capítulo de número 3, capítulo de número 8, versículo de número 3 diz: porque ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecia e que teus pais também não conheciam, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Oh, palavra abençoada, oh, palavra maravilhosa, oh, palavra que traz intimidade com Deus, oh, palavra que traz Deus, que nos leva de volta para a presença de Deus. E é aí, através dessa palavra, que nós temos que ter intimidade com Deus. E aí nós vamos ver a intimidade no monte, porque quem tem intimidade no monte, ele não tem tempo nenhum para estar fabricando bezerros, de maneira nenhuma. Embora que há momentos que nós fabricamos bezerros nas nossas vidas, mas quem está no monte está buscando intimidade. Quem busca intimidade não tem tempo de estar fabricando bezerro. E Moisés foi o único da nação de Israel a subir o monte. Sim, no seu tempo ali, tá? No seu tempo ali, juntamente com aquele povo que ele tirou da casa da escravidão lá do Egito, ele foi o único a subir o monte, tá? Para buscar, tá, intimidade com Deus. Porque isso, subir monte, significa uma demonstração de ter intimidade com Deus. Coisas que os demais que estavam ali não tinham. E ele passou 40 dias e 40 noites a sós com Deus. Tal qual Jesus passou, tá? Os seus 40 dias e 40 noites, tá? Agora, quando Moisés desce do monte, ele demonstra agora uma grande revolta por causa do bezerro que havia sido criado por Arão, porque levou o povo a pecar. E ele se ira e quebra as tábuas dos mandamentos de Deus que ele recebeu no pé do monte. Olha aí, olha só a situação de Moisés. 40 dias, 40 noites, com intimidade com Deus no monte, recebendo a revelação de Deus, recebendo a orientação de Deus para guiar o povo de Israel, para mostrar para o povo de Israel o que Deus queria através daquele povo, o que Deus queria que aquele povo fizesse, o que Deus queria como aquele povo andasse. E ele agora, quando desce e vê aquele bezerro, ele quebra as tábuas no pé do monte. Em um segundo, Moisés perde um relacionamento com Deus. Em um segundo, ele perde o relacionamento com Deus através da ira. Olha o bezerro da ira chegando aí, ó. Olha a ira. Aí a Bíblia diz no Salmos 42. Se eu não estou esquecido, Salmos 42. Irai-vos, mas não pequeis, e não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira. E nesse momento Moisés ira. E quando ele se ira, ele perde mas exatamente todo, entendeu? Todo momento que ele passou com Deus, ali naquele momento. E mais, ele quebra as tábuas da lei. Quando ele quebra as tábuas da lei, ele está quebrando, ele está infringindo os mandamentos de Deus. Sim. E agora, em segundos, Moisés se distancia de Deus. Porque ele ali, naquele momento, ele perde a comunhão com Deus. Por causa de quê? Do bezerro chamado ira. Mas Deus é tão bom, bondoso, misericordioso, que Deus o faz subir de novo ao monte, para renovar a comunhão e dar de novo a ele as mesmas tábuas da lei que ele havia quebrado no pé do monte. Só que agora, dessa vez, Moisés, quando sobe, ele passa mais 40 dias, mais 40 noites lá em cima. E quando ele desce, ao descer, o rosto de Moisés começa a resplandecer. O que podemos aprender com isso? Se nós estamos em comunhão com Deus, automaticamente alguém vai olhar para nós e vai dizer: olha, você é uma pessoa diferente. E nós vamos perguntar: por que você me diz isso? Eu sou igual a você. Não. Alguém vai dizer: não, de jeito nenhum. Você é diferente porque eu vejo em você um brilho diferente. E é isso que essa sociedade tem que ver em nós.
Essa sociedade tem que ver em nós uma intimidade com Deus, porque o mundo está olhando para nós. As pessoas estão olhando para nós e elas vão requerer de nós uma intimidade que muitas das vezes nós não temos com Deus. Sim. Tá? Então, amados, se nós estamos em comunhão com Deus e mesmo assim construímos os nossos bezerros, então sinto muito dizer que nós precisamos imediatamente subir ao monte e restabelecer a nossa comunhão com Deus. Porque precisamos muitas das vezes subir novamente ao monte, conversar e passar um tempo com Deus e se aquebrantando diante dele, para que o nosso rosto volte a resplandecer a sua glória através de nós. Que o nosso rosto venha resplandecer a glória de Deus. E que Deus possa se agradar de nós, para que nós possamos verdadeiramente estar com intimidade com Ele. Que você possa ficar com essa palavra. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te abençoe grande e poderosamente através da graça e do poder do nome santo de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você neste momento. Pai, obrigado, Senhor, pela essa palavra. Obrigado pela vida dos teus filhos, das tuas filhas. Senhor, que as tuas mãos poderosas possam estar a cada dia, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas, sobre a tua amada igreja. Que tu possa mover as tuas mãos de poder, de graça, de longanimidade. Pai amado, Senhor, que tu possa a cada dia resplandecer o teu rosto sobre a tua amada igreja. Senhor, nos ensina, Senhor, a andar cada dia em santidade. Porque a tua palavra nos diz que sem santidade é impossível agradar a Deus. Ó Deus, que as tuas mãos poderosas, que possa estar sobre a tua amada igreja, que tu possa conduzir os passos do teu povo e que tu possa alcançar as vidas, Senhor, que estão para ser salvas através do poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Ó Senhor, que essa palavra, Senhor, que foi ministrada, Senhor, que ela possa chegar aos corações dos necessitados, daqueles que precisam, Senhor, da libertação, da restauração, daqueles que precisam abrir mão de seus conceitos, Senhor, e conhecer a Tu verdadeiramente, Senhor. Oh, meu Deus amado, glorifica Teu nome, Senhor, e abençoa poderosamente, Senhor, a cada um é que eu te peço, através do nome e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor, fica conosco e nos dá a Tua paz, é que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus abençoado e que Deus te abençoe em nome de Jesus.